Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou a Valesca. Oi? Pode, tá? Bem, eu sou a Valesca, eu sou analista do Sebrae e eu trabalho aqui na unidade do Sebrae de Bangu. Não sei se vocês conhecem, no Poupa Tempo, né? Então, bem pertinho de vocês. E qual o papel do Sebrae na sociedade? O que faz essa empresa, né? Nós somos uma empresa privada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma empresa privada sem fins lucrativos, que o nosso objetivo é orientar as pessoas na elaboração na criação dos seus negócios, né? Viabilizando a geração de renda para o país, né? Fomentando a geração também de emprego e com isso ativando a nossa economia. Então o papel principal do Sebrae é isso, é favorecer, viabilizar o acesso, o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no nosso país, tá ok? E o Sebrae, nós temos, de que forma que a gente mantém esse contato com o público? Principalmente através de cursos, palestras, material informativo que tem no nosso site, serviços de consultoria, enfim, são serviços voltados realmente para o empresário, para o empreendedor, para aquela pessoa que tem vontade de ter um negócio, de montar um empreendimento. Essas informações geralmente são informações de gestão empresarial, como que você administra um negócio, como que você monta uma empresa, a parte de legalização também de empreendimentos. E atualmente a gente vem percebendo que essa categoria do empreendedor individual, que é essa que a gente vai conversar aqui hoje, né, é uma categoria que tem crescido bastante no mercado. A cada ano o número de empreendedores individuais ele vem aumentando gradativamente. E por quem é esse cara, esse empreendedor individual? O empreendedor individual, como é que ele surgiu? O governo, percebendo que muitas pessoas no nosso país, elas já empreendiam, tá, de forma individual. Tinham aqueles pequenos negócios, era um pipoqueiro, era um pedreiro, um eletricista, uma cabeleireira. E aí, percebendo que essas pessoas, elas já desenvolviam essa atividade empresarial, às vezes elas tinham empregados, tinham até funcionários, mas elas não tinham meios de se registrar. Então elas ficavam meio que à margem da sociedade. Elas não tinham direito a uma previdência social. Elas tinham até oportunidade de contribuir como autônomas, mas elas não tinham oportunidade de ter um CNPJ, né? Que é um documento que favorece o crescimento e desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas. Elas não tinham acesso ao alvará, que é um documento da prefeitura que autoriza as empresas a funcionarem, e também a nota fiscal. Então, como ela não tinha acesso a esses documentos, ela ficava meio que impossibilitada de crescer e se desenvolver. Então, o governo, verificando essas coisas, criou o empreendedor individual. O empreendedor individual, hoje, gente, é a forma mais fácil, mais barata e menos burocrática para vocês legalizarem um negócio. Menos burocrática porque todo o processo de legalização do empreendedor individual ele é pela internet. Então, todo mundo pode se legalizar hoje online. É um processo bem tranquilo. Tem algumas burocraciazinhas, ainda tem, mas em relação a vocês legalizarem uma microempresa, toda aquela burocracia, aquela carga, né, tributária, ele está bem mais simples, então assim, está bem mais tranquilo. Só que nem todo mundo pode ser empreendedor individual. Tivemos um problema no projetor agora. Não tem importância não. Um pouquinho? Você que sabe, mas se quiser também eu vou falando, não preciso dele não. Você que sabe. Não, vai o que você prefere? A gente tá. Deixa só eu pegar um material aqui para distribuir para a galera. Perfeito. Você tem como me ajudar a distribuir? Uma caneta. Então, pessoal, o empreendedor individual, como eu falei, ele é bem legal, né? Fácil, mais barato, menos burocrático, só que nem todo mundo pode ser empreendedor individual. E aí nessa cartilhazinha que a gente está distribuindo para você, lá nas últimas páginas, vocês vão ver que tem a relação de atividades que podem ser legalizadas como empreendedor individual. Quando começou essa legalização, essa modalidade de legalização do empreendedor individual, como eu falei para vocês no início, algumas categorias específicas elas estavam sendo priorizadas, o pipoqueiro, o eletricista, o pedreiro, mas assim, a coisa foi ficando tão interessante que o governo foi inserindo novas atividades. E hoje aí no finalzinho da cartilha vocês vão ver que já tem diversas atividades. Tem mais de 100 atividades que podem ser sim empreendedores individuais.
Outra coisa que tem que ser observado, pessoal, é quanto ao faturamento desse cara. O empreendedor individual, ele tem o faturamento dele restrito, limitado. Ele não pode faturar mais do que 60 mil ao ano, que dá uma média de 5 mil mês. Outra restrição é quanto ao número de funcionários. O empreendedor individual, ele só pode ter um funcionário. Se ele não quiser ter nenhum funcionário, tranquilo, não precisa ter nenhum. Mas quando ele resolver que ele vai querer ter, ele só pode ter um funcionário. E a outra coisa, né, básica, principal, que o próprio nome já diz, esse cara é empreendedor individual. Então, ele não tem sócio. Ele é o único dono desse negócio, tá ok? Essas são as principais restrições para o empreendedor individual. As pessoas que tiverem interesse em se legalizar como empreendedor individual, né, para montar os seus empreendimentos, seus negócios, primeira coisa que elas têm que fazer. E o empreendedor individual, qualquer outra empresa, toda empresa tem que ter autorização da prefeitura. Essas empresas elas têm que ter um alvará. E como é que a gente consegue esse alvará? Primeiro passo, então, para quem quer legalizar uma empresa, é fazer um procedimento chamado busca prévia de local. O que é a busca prévia de local? É quando você pede, também é online, tá, pessoal, esse procedimento. Pode passar? Vai, pode passar. Tá bom aí, pode deixar. Busca prévia de local, gente. É um procedimento onde a gente pede a autorização da prefeitura para o nosso negócio funcionar no local que a gente escolheu. Então, tem gente que vai lá no Sebrae e fala assim, Valesca, mas eu quero montar um negócio dentro da minha casa. Gente, não importa. Pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu apartamento. A prefeitura tem que autorizar. Se ela não autorizar, nada feito. E o que é a autorização dela? É o alvará. E para a gente começar a dar entrada no processo do alvará, é através da busca prévia de local. Tá ok? Então, vamos acompanhar aqui os slides agora. Não, pode deixar aí, que agora eu vou começar a falar dele. O empreendedor individual, então. Quanto que esse cara vai ter, gente, de despesa, tá? Quero montar o meu empreendedor individual. Em média, quanto que eu vou gastar por mês, Valesca? O empreendedor individual, ele paga previdência social. Para quando essa pessoa ficar doente, ele tem um auxílio-doença. Para quando, se ele falecer, a família dele vai ter direito aos benefícios da previdência. Mulheres grávidas, auxílio maternidade. Então, tudo isso e futuramente, né, quando ele completar lá o tempo dele de contribuição, ele vai se aposentar. Então, todos os benefícios básicos da Previdência Social, esse empreendedor individual, se ele estiver contribuindo, ele vai ter direito, tá ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Que às vezes eu vou falando e aí eu não paro. Mas podem perguntar, interrompe e pergunta. E aí, quanto que esse cara vai pagar, o empreendedor individual? Ele vai pagar 5% do salário mínimo, que é o valor referente à Previdência Social, que hoje, né, o salário 678 vai dar R$ 33,90. Se ele for um prestador de serviço, quem é o prestador de serviço? É o eletricista, é o pedreiro, é a cabeleireira. Então, se ele for esse tipo de empreendimento, ele vai pagar também, além do INSS, ele vai pagar também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o valor de R$ 5,00. Esse valor, gente, é fixo, tá ok? Ele só varia de acordo lá o percentual do INSS quando variar o salário, aí varia também. Mas o valor do imposto do ISS e do ICMS é fixo. Se essa empresa for uma empresa de comércio, é um comércio de, sei lá, vende doce. Nesse caso que ele vende, ele vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, ele vai pagar o INSS, que são os R$ 33,90, mais R$1. Digamos, então, que ele seja, no negócio dele, comércio e serviço. Tipo, exemplo, a cabeleireira, que vai lá, faz uma escova no nosso cabelo, corta o cabelo, mas ela também vende cosméticos, ela vende um creme, ela vende um esmalte lá no salão dela. Então, nesse caso, essa empreendedora, ela vai pagar os dois impostos. Ela vai pagar o INSS, R$ 33,90, que é básico, qualquer um vai pagar esse, e vai pagar o ICMS, que é de venda, porque ela está vendendo cosmético, e vai pagar o ISS, que é da prestação de serviço, tá ok? Então, esses são os impostos que os empreendedores vão pagar, os empreendedores individuais vão pagar. Dá uma média mais ou menos de R$40 por mês, tá ok? Como é que é?
para Previdência Social. Esse daqui é o básico. Mas aí, digamos que a pessoa fala assim, Valesca, mas eu já contribuí uma vida inteira para a Previdência. E aí, como é que eu faço agora? Porque eu vou pagar o empreendedor individual ou só vou estar pagando em cima de um salário? Quando eu me aposentar, só vou me aposentar com um salário e eu queria um pouco mais. Aí, o empreendedor individual tem a possibilidade de comprar aquele carnezinho amarelo, que todo mundo conhece, já básico de autônomo, e fazer o complemento dessa contribuição. Ele vai complementar... Isso, o empreendedor individual é aquilo ali, que ele vai pagar no DAS, um carnezinho que ele acessa a internet e imprime direto na internet, no portal do empreendedor. Se o cara quiser complementar para ter direito a um salário um pouco maior, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o carnezinho, vai lá no INSS, na Previdência, e vai completar com 15%, para dar o total de 15 mais 5 do empreendedor individual, 20, certo? Pagando, gente, esses 20%, o cara ainda não vai ter direito a mais de um salário. 20% ele só vai ter direito a um salário. Valesca, mas eu queria 2, 3 salários. Aí ele tem que pagar com base em 2, 3 salários. Tá ok? Aí vai ter que procurar o INSS e verificar com eles qual é o valor percentual que ele tem que pagar. Certo, pessoal? Dúvidas? Não, ele vai estar recolhendo através do CNPJ dele, mas vai para a conta dele na Previdência Social. Tá ok? Então, vamos lá. Quero legalizar, então, esse empreendedor individual. Vou pagar alguma taxa para abrir esse negócio? Alvará ou então abertura? Não, gente, vocês não vão pagar nada no procedimento de abertura. É 0,800. Aí, claro, que tem alguns sites, alguns escritórios de contabilidade que disponibilizam o serviço dele. Mas, assim, o processo de abertura, gente, é um processo muito simples. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de internet, ela consegue fazer esse procedimento. Agora, é importante conhecer a legislação, né? O que diz a legislação, quem pode e quem não pode, certo? Então, vamos lá. Contratação de até um empregado. Eu falei que o empreendedor individual, se não quiser ter empregado, não precisa. Mas se resolver que vai ter, só pode ter um. Quanto que ele vai gastar com esse cara? Vai gastar 3% do valor do salário mínimo, R$ 678 atualmente, de contribuição previdenciária patronal. Ele vai reter também 8% de contribuição previdenciária por empregado. Também, olha só, gente, o funcionário de empreendedor individual, assim como qualquer outro funcionário de qualquer outra empresa, ele tem os mesmos direitos trabalhistas. Então, esse empregador, ele também vai ter que pagar o fundo de garantia desse funcionário, tá ok? Esse funcionário também vai ter direito a férias, 13º, igual um funcionário comum de uma empresa qualquer, tá ok? A base do salário mínimo ou piso da categoria. Valesca, mas eu queria ter um funcionário e queria pagar ele uns R$3.000. Porque o cara é legal, sei que ele merece, enfim. O que vocês acham? Que esse empregador, ele pode dar um salário desse para o funcionário dele? Oi? Pode? Quem falou não? Oi? Olha aí, ó. Lembra que a gente falou? Esse cara só pode faturar até 60 mil ano, que dá uma média de 5 mil mês. Exatamente, bruto. Se ele por mês, ele fatura 5 mil reais, ele vai pagar 3 para o funcionário e ele vai ficar com 2. Tem lógica isso? Não, né? Então, assim, empreendedor individual, ele pode pagar um salário mínimo ou então o piso da categoria. Tá ok? Certo, gente? Aqui a gente já falou, né, que esse funcionário tem direito a todos os direitos de um trabalhador comum, de uma empresa comum. Tem que assinar carteira, tem que pagar o salário mínimo, tem os adicional noturno, insalubridade, tudo esse cara vai ter direito. Férias, 13º, salário proporcional, fundo de garantia, aviso prévio, seguro-desemprego. Olha só que importante. Esse cara trabalha numa empresa privada, tá ok? Trabalha numa empresa privada, e aí ele resolveu, eu quero montar o meu empreendedor individual e em paralelo ao meu serviço lá da minha empresa privada que eu trabalho, que o cara assina minha carteira, eu vou montar um empreendedor individual nas horas vagas e vou desenvolver aquela atividade. Aí aconteceu desse cara ser mandado embora da empresa.
E aí ele vai ficar sem o auxílio-desemprego. Vocês acham que isso tem lógica? Tem lógica? Por que que tem lógica? Pois é, né? Olha só, se ele tem uma outra fonte de renda, então ele tem uma forma de subsistência, ele não precisa do auxílio-desemprego, certo? Então, muito cuidado. Quem quiser fazer um empreendedor individual, que naquele momento esteja empregado com a sua carteira assinada, tomem cuidado, lembrem disso. Se ele for mandado embora, ele vai ficar sem auxílio-desemprego, tá ok? Ele vai ter direito a tudo, menos o auxílio-desemprego. Outra coisa, às vezes a pessoa é aposentada por invalidez. Aí vai lá no Sebrae, eu queria fazer o meu empreendedor individual. Ou então já fiz o meu empreendedor individual. E aí eu percebi que esse mês a minha pensão lá, a minha aposentadoria por invalidez não caiu na minha conta. O que vocês acham disso? Se o cara é inválido, não é? Exatamente, ele não precisa daquela aposentadoria por invalidez. Então, tomem cuidado também. Quem conhece amigos, parentes nessa situação, façam as observações, tá? Pode ser, amigo. Aqui a gente já até falou dessa, né? O salário mínimo, qual o custo do empreendedor individual hoje? Salário mínimo, 678, mais 3% da previdência patronal, R$20, mais o fundo de garantia, que é o patrão que paga, 54,24 centavos. Daria um total de 752 de despesa, mais, claro, toda aquela parte que não está inclusa ali, que é o quê? Férias, 13º, aviso prévio, toda aquela história, tá ok? Pode passar, minha. Aqui a gente tem umas informações básicas da Previdência de contribuições e carências. Então vamos lá, para essa pessoa ter direito ao salário maternidade, ela tem que ter no mínimo 10 contribuições mensais. Então adianta engravidar já com 4 meses e lá na Previdência querer pagar o empreendedor individual para ter auxílio maternidade, porque não vai ter, tá ok? Tem que ter pelo menos 10 contribuições mensais para ter direito ao salário maternidade. Auxílio doença, tem que estar contribuindo pelo menos 1 ano, 12 meses. Aposentadoria por invalidez, 1 ano também, 12 meses. Aposentadoria por idade. O empreendedor individual, gente, ele só permite aposentadoria por idade, tá ok? Desde que você não resolva complementar. Se você resolver que vai complementar, lembra que a gente falou do carnezinho, que complementa os 15%? Se você complementa, aí você passa a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se não complementar, se ficar só nos 5% do empreendedor individual, vai ser aposentadoria por idade. E o mínimo são 15 anos de contribuição mensal, 180 contribuições, tá ok? Pensão por morte e auxílio reclusão, não tem carência. O cara fez, já morreu, a família no dia seguinte já tem direito à pensão, tá ok? Auxílio reclusão, vocês sabem o que é? Quando o cara é preso, o beneficiário é preso, aí a família fica recebendo aquele valor, porque o governo entende que ele não teria quem manter aquela família. Então, ele recebe um valor quando ele é preso, a família fica recebendo, tá ok? Aposentadoria. Mantendo o recolhimento dos 5%, é aquilo que a gente também já falou. Mantendo o recolhimento dos 5% do salário mínimo, esse empreendedor, esse empresário, ele vai ter direito ao quê? A se aposentar por idade. Como? Se for mulher, atividade urbana, que geralmente é nossa, né? Se for mulher, 60 anos, se for homem, 65. Se for atividade rural, atividade de campo, 55 mulheres e 60 homens. Tá ok? Dúvida, gente? É possível complementar o recolhimento com mais 15%, é aquilo que a gente falou, tá? Via GPS e ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? Pode ir, amigo. O empreendedor individual, ele está dispensado de escrituração fiscal. Por quê? Porque todo o procedimento do empreendedor individual, gente, ele é muito simples, é muito fácil e, como eu falei, qualquer um consegue fazer. Então, ele está dispensado de escrituração fiscal e contábil. Ele só tem que anualmente informar ao governo, através de uma declaração de faturamento, quanto que ele faturou no ano anterior. Então, ele vai lá no sistema, vai informar para o governo e pronto, tranquilo, só isso. Ele está dispensado também, o empreendedor individual, de emitir nota fiscal para pessoa física.
Só que aí existe, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor que se sobrepõe sobre essa questão ali, essa determinação, essa dispensa. Claro que quando o nosso consumidor, se a gente tem uma empresa, o nosso consumidor pede nota fiscal, a gente tem que dar nota fiscal pro cara, né? É direito dele. Mas se ele não pedir, o empreendedor individual está dispensado de fornecer nota fiscal para a pessoa física. Quando é pessoa jurídica, ele é obrigado a dar nota fiscal, tá ok? Então, esse empreendedor individual vende, sei lá, para o governo. Aí ele tem que dar nota fiscal. Ou então ele vende para a Valesca. Eu vou lá no salão e cortei meu cabelo, para mim ele não tem que dar nota fiscal. Só se eu pedir. Se eu pedir, ele tem que me dar. Se eu não pedir, ele não precisa me dar. Tá ok? Agora, digamos que o Sebrae vai lá e contrate esse empreendedor individual e fala assim, olha, eu quero que você faça o cabelo de todos os funcionários do Sebrae. Aí, para o Sebrae, ele vai ter que dar nota fiscal. Certo? Pode ir. Oi, pode falar. O governo, ele pressupõe a idoneidade desse prestador de serviço. Aham. Isso não tem nenhum controle. Olha só, o que acontece, gente? Ele pode cortar 20 cabelos e falar que cortou Sim. Aham. O que acontece? Hoje, gente, a gente é monitorado de todos os jeitos, de todas as formas. Receita Federal tá vendo a gente, que fala com a Previdência Social, o sistema deles já estão linkados, que tá falando com os bancos. Então, quando você passa uma coisa no seu cartão de crédito, que você é um empreendedor individual ou qualquer outra empresa, o banco já pega aquilo e já passa direto para a Receita Federal. Então, assim, a princípio, a Receita Federal vai acreditar no que vocês estão falando. Mas vocês têm que lembrar, tem que ter o bom senso, que é isso que a gente está conversando. Os órgãos hoje, eles estão vendo a gente claramente. É um Big Brother, tá ok? Então, assim, a princípio ele vai acreditar, mas ele vai ficar ligado em vocês. Então, assim, esse empreendedor individual, que é aquele cara que fatura 5 mil mês, ele não vai comprar para a empresa dele um equipamento que custa 100 mil reais. Vocês concordam? Porque o que vai acontecer? Eles vão identificar. E o empreendedor individual, como qualquer outra empresa, ele está sujeito à fiscalização, porque é uma empresa, tá ok? Então, a princípio, o governo acredita, mas ele acredita meio que de antena ligada. Se a gente pisar fora, já era, ele pega a gente. Tá ok? Certo? Pode falar. Olha só, o mensal você pode variar um pouquinho. O que não pode variar é o anual. Então, assim, um mês você pode faturar 6 e no outro você já fatura 4.500. Um mês compensa o outro. Tá ok? E outra coisa também, esse faturamento, gente, ele é proporcional. Por exemplo, vou abrir um empreendedor individual hoje. Estamos em que mês? Outubro. Eu tenho 60 mil ano, mas nós já estamos em outubro. Então, eu tenho outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 15 mil reais para faturar até dezembro. Eu não tenho 60 mil para faturar de hoje até dezembro. Tá ok, pessoal? Então, tá bem. Obrigações. Reter nota... empreendedor individual, gente, como é uma empresa, tem que ter as obrigações de uma empresa comum. Então, assim, tudo que ele comprar, que for para a atividade dele empresarial, ele tem que guardar a nota fiscal de compra. Porque se algum dia bater a fiscalização, ele tem como comprovar que aquilo ali foi uma aquisição lícita, tá ok? Deixa eu perguntar. Oi. Chegou no final do período, do ano da competência, ele passou dos 60 mil. Sim. Ele deixa de ser empreendedor individual para entrar no simples. A gente vai falar. Aguenta aí, tá? Emitir notas fiscais de venda para pessoa jurídica, aquilo que eu falei para vocês. Ele tem que emitir nota fiscal para PJ. Quando ele vender para a empresa, ele tem que emitir nota. Registro de venda simplificado, no próprio punho. Gente, o controle financeiro de um empreendedor individual é muito simples. Pode ser feito num caderninho, ele só tem que controlar o que ele vende, tá ok? O que ele fatura. Aí as pessoas chegam lá no Sebrae e falam assim, Valesca, tá, eu só posso faturar 60 mil, já entendi. Mas olha só, eu faturo 60 mil, e aí, mas eu fiz uma compra de 5 mil reais. E aí teve aquele lucro que sobrou. Gente, esquece isso. Esquece o que comprou, esquece o que lucrou. Foca no faturamento. A título de empreendedor individual, o governo só quer saber, a princípio, quanto você está faturando, quanto você vendeu, quanto que entrou de dinheiro bruto. Então, o que você lucrou,
o que você comprou, quanto você gastou na compra. A princípio ele não quer saber, tá? A princípio ele só quer saber quanto que você faturou, certo? Tá bem. Fazer declaração anual de faturamento é aquilo que a gente falou. Sempre no início do ano vocês vão fazer a declaração de faturamento do empreendedor individual de vocês, referente ao ano anterior, tá ok? Busca prévia de local é obrigatória, lembra? É o primeiro passo para quem quer legalizar a empresa, gente. Busca prévia de local. Tem que ter essa busca prévia de local. Vocês até conseguem entrar direto lá e tirar o CNPJ. Mas recomendação, não façam isso. Porque se vocês tirarem um CNPJ e resolverem fazer a busca prévia de local depois, vocês vão correr um grande risco da prefeitura falar assim, não, nesse local não pode montar essa empresa. E aí tem gente que se dá muito mal nessas circunstâncias. Por quê? Tem pessoas que alugam, fecham um contrato de 2, 3 anos sem fazer a busca prévia de local. E aí, quando o cara vai fazer a busca prévia de local, a prefeitura não deixa ele montar a empresa naquele lugar. E aí ele já fechou o contrato, já está pagando aluguel, imagina o transtorno. Então, primeira coisa, faz busca prévia de local, tá ok? Então, tá bem. Pode ir. A declaração de faturamento já é uma forma de você estar declarando quanto que você ganhou, né? Agora, se você já tem atualmente, se você já tem que fazer imposto de renda mesmo, você vai continuar. Quando você fizer o seu imposto de renda normal, você só vai informar lá num campo, que agora você também é dono de uma empresa, e você está faturando tantos reais naquele ano. Entendeu? Só vai acrescentar essa informação. Mas não é isento do imposto de renda. Não, se tem que declarar, tem que declarar. Ele não te isenta. 5 mil mês, você já é tributado. Exatamente. Mas a título de empreendedor individual, ele informa, ele faz essa declaração de imposto de renda através da declaração de faturamento mensal. Essa que eu falei, que ele tem que fazer sempre em janeiro, referente ao ano anterior. Entendeu? Mas entenda, por exemplo, essa pessoa trabalha numa empresa, e lá ele tem um salário que ele tem que fazer imposto de renda. E ele agora montou um empreendedor individual. Então, ele vai continuar fazendo o imposto de renda dele. Quando ele fizer agora que ele já é empreendedor individual, ele vai fazer o imposto de renda. Vai ter lá especificamente no campo da declaração de imposto de renda um espacinho que ele vai agora, a partir de agora que ele é empreendedor individual, ele vai informar que ele tem mais uma renda, que é de tantos reais que ele faturou no ano anterior, referente a esse empreendedor individual. Certo? E além disso, ele vai ter que fazer a declaração do empreendedor individual. Sempre de janeiro a maio. Não, agora se passar da data de entregar a declaração do empreendedor individual, que é de janeiro a maio, esse ano foi de janeiro a maio, se ele passar aquele período aí tem multa. A multa é de quanto? De R$25, baratinha. Mas se ele passar também da data, perder o prazo da data de pagar essa multa de R$25, ela dobra, vai para 50. Certo, gente? Dúvidas até agora? Tá, aí aqui, gente, é o passo a passo. Então, vamos lá. Quero montar a minha empresa. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, busca prévia de local. Vou fazer onde essa busca prévia? Vou fazer no site do Alvarajá, que é o site da Prefeitura do Rio. Tá ok? Digita lá no Google Alvarajá, que vai vir o site lá para vocês fazerem a busca prévia. Vão mandar a busca prévia, vão cadastrar o e-mail de vocês, a prefeitura vai responder vocês por e-mail. Vai responder aprovado ou não aprovado. Se ela responder aprovado, vocês podem ir diante. Próximo passo é a formalização. Se ela responder não aprovado, a gente tem que saber o quê? Por que ela está negando? Se ela está negando, tem um motivo. Qual é o motivo? E aí vocês vão buscar saber qual é esse motivo, tá ok? O que geralmente eles costumam negar? Quero montar uma empresa, sei lá, de fogos de artifício, dentro de um condomínio. A prefeitura não vai deixar. Vou trabalhar com produtos químicos lá no meu apartamento, onde tem outras pessoas, enfim. Ela também não vai deixar. Produtos químicos incluem tintura para cabelo? É um produto químico, entendeu? Outra coisa, é um condomínio e vai ter circulação de pessoas, entendeu? Então, eles subentendem que você vai estar incomodando seu vizinho. Então, também não pode, entendeu? Mas, assim, prefeitura, gente, é muito...
como é que eu vou dizer? Ela é muito específica, cada subprefeitura. Por exemplo, a região administrativa de Campo Grande tem uma subprefeitura. Região administrativa de Bangu já tem uma outra subprefeitura. Então é legal ir lá porque eles são meio enjoadinhos, então é bom a gente ir lá conversar com eles, saber o que aconteceu, por que negou. Enfim, a prefeitura tem que ter um pouquinho de paciência, ok? Depois, aí a gente fez a formalização, né? Lá no portal do empreendedor individual. Aí ali nessa formalização é que vai sair o CNPJ. Saiu o CNPJ e se na hora, fez lá na hora sai. Aí depois vocês vão fazer o ERUCA, que também é um procedimento da prefeitura, tá bem? Aqui eu tenho até, ó, nem distribuí para vocês, o passo a passo da busca prévia de local. Tira um e passa para trás para mim, por favor. Aí depois vocês têm que fazer o ERUCA, que também é um procedimento da prefeitura. E já nesse procedimento do ERUCA, é só aguardar eles falarem, tá ok, então pode vir pegar o alvará, vai lá e pega e tá tranquilo. Tá ok? Dúvida, gente? Pode passar, meu, por favor. Vantagens do empreendedor individual. Comprovação de renda. Essa declaração de faturamento que ele faz, sempre no início do ano, que eu falei para vocês, é uma forma de comprovar a renda desse faturamento. Então, essa pessoa já tem uma forma de comprovar a renda dele, tá ok? Comprovação de aquisição de mercadorias, evitando problemas com a fiscalização. É aquilo que eu falei para vocês. Quem é empreendedor individual agora tem que, toda vez que for comprar para a empresa, pedir nota fiscal e guardar a nota fiscal, tá ok? Quando bater uma fiscalização, tem como comprovar que aquela mercadoria é lícita. Possibilidade de registrar um funcionário, evitando problemas futuros, né, reclamações trabalhistas. Possibilidade de acesso ao crédito com maior facilidade e menores taxas. Então, gente, não quer dizer que vocês vão montar um empreendedor individual hoje e amanhã o banco vai te ligar, fulano, pode vir aqui que você tem um crédito de 100 mil reais. Não, não é isso. Está dizendo que vai ficar mais fácil vocês acessarem um crédito através do banco. Outra coisa, as pessoas pensam também que o Sebrae empresta. O Sebrae não empresta, pessoal. Tá ok? O Sebrae tem informações e orientações que vão viabilizar, vão facilitar o acesso de vocês ao crédito. Tá bem? Mas a gente não faz financiamento. Pode passar. Isenção de taxas de legalização, continuando ainda nas vantagens. Vai legalizar, essa pessoa não vai pagar nada para legalizar. Vai ter CNPJ, vai ter alvará, vai ter isenção de todos os impostos federais. Então, PIS, COFINS, contribuição, nada disso essa pessoa vai pagar, tá ok? Outra coisa, o empreendedor individual, ele passa a ter direito também a participar das licitações, tá? Que o governo disponibiliza. Então, sei lá, o governo agora tem um recurso, vem aí a Copa, ele tem um recurso de 500 mil reais para empresas de, sei lá, lavanderias. Tá? E aí, o que ele faz? Isso é lei, tá, pessoal? Ele é obrigado a separar 80 mil reais desse valor para as micro e pequenas empresas brigarem, para elas brigar assim, né? Para elas buscarem vender esses 80 mil reais. Então, ele já está reservando esse valor para essas micro e pequenas empresas. E os empreendedores individuais já passam a fazer parte e poder utilizar também, participar dessas licitações. Certo? Dúvida? Quer perguntar? Quer perguntar? Quer você? Levantou ou não? Então tá bem. Pode passar, amigo. Saída do regime, gente. Como é que ele deixa de ser empreendedor individual? Se ele registrar mais de um funcionário, se ele faturar mais de 60 mil ao ano e se ele entrar um sócio para a empresa. Aí ele deixa de ser empreendedor individual. Aí ele vai passar a ser microempresa. Microempresa vai pagar com base no faturamento. Então, aquilo ali, ó, são as tabelas, são os percentuais iniciais. Na verdade, essa tabela de percentual é enorme. E aí não teria como a gente botar aqui, a gente botou só as iniciais. Se ele for comércio, ele vai pagar 4% do faturamento. Se ele for indústria, 4,5%. Se for serviço, 6%. Tá ok? Pode passar, amiga. Saída do regime, que a nossa amiga perguntou, né? Então, quando que ele deixa de ser empreendedor individual também? Quando ele faturar mais de 60 mil reais. E aí ele faturou ali mais de 60 mil, mas dentro do limite de 20%. Ou seja, 72 mil. 20% a mais, tá ok?
72 mil. Então, o que acontece? No ano seguinte, ele vai ter que migrar para microempresa, mas por ele ter passado até 72 mil, ele não vai pagar multa nem nada. Só tem que ficar ligado que no ano seguinte ele já tem que passar para microempresa. Agora, digamos que esse cara passou dos 72 mil, passou dos 20%. Aí, no ano seguinte, ele é obrigado a se desvincular também do empreendedor individual, só que ele vai pagar juros e multa do ano anterior, do ano retroativo. Esse cara passou. É um castigo porque ele passou dos 72 mil e não se ligou. Por isso que o empreendedor individual tem que ter um controle mensal de faturamento. Ele tem que controlar isso, porque quando ele perceber que ele vai passar, ele já procura um contador e já pede logo para fazer a transferência. Oi, pode falar. Sem volta, né? O cara era empreendedor individual, passou dos 72 mil, aí passou para a microempresa. No ano seguinte, ele faturou 50 mil. É um processo sem volta. Não, se ele tiver voltado com o faturamento, ele pode até voltar, mas olha só, eu não sei se vale a pena, porque é uma burocracia para você ficar mudando num espaço curto de tempo, de um ano, que Não, sinceramente... Se é viável. Pode, tranquilo, tá? Só não sei se vai valer a pena. Tá? Pode passar, meu, por favor. Já acabou. É isso mesmo. Então tá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Obrigada, tá, pessoal? Tem mais um? Não. Obrigada. Obrigada.